Pois não. Em 2021 nós fizemos um auxílio por acesso, e tinha um valor que era per capita, por cabeça. Músicos que repetiam bandas recebiam uma única vez. A gente fez um esquema assim, a gente fez levantamento, minha colega e eu, para que chegasse assim. E em conversas com a gestão, eu sempre falava que não importa em que instante, em algum lugar, vai chegar o imposto para o município. Porque quando você diz assim, chegar na feira e comprar a pessoa e dar dinheiro, em algum momento aquela pessoa vai ter que comprar o açúcar no mercado. Vai ter, não tem, tipo assim, ela está circulando ali. E quando você faz esse dinheiro circular no município, em algum momento vai gerar esses mesmos impostos, né? Então, meio que injustifica burocratizar demais esse acesso a esse recurso, né? Ô, Gabriel, só completando essa fala de Jair, no lançamento da Lei Aldir Blanc pela Fundação Pedro Calmon, que a gente participou em Salvador nos editais, já o processo de prestação de contas foi simplificado. Isso. Qualquer pessoa que não tenha conhecimento em contabilidade, nota fiscal, sem precisar de um advogado ou de uma contabilidade, consegue fazer o processo. Eu fiz o processo dos meus projetos, enviei, a técnica da fundação me orientou, precisa disso, acrescenta isso, recibo disso. Até uma artesã que não tem um MEI, não tem um CNPJ, ela faz uma nota, um recibo de mão, e te entrega só para comprovar que a despesa foi executada. Isso. Então simplificou o processo e qualquer pessoa pode executar com preponente. Agora eu vou te dizer, na FUNSEB nós tivemos pessoas que pegaram o dinheiro e desapareceram. Poucas, né? Nós tivemos ao todo quase 900 projetos financiados. Desse montante, 9 não apresentaram relatório, não responderam e-mail, né? Então, assim, pra gente é um valor baixíssimo. Pois não. Então, o processo imediato não é a prisão, né? Nós temos já... O que acontece, né? É aberto um processo de reparação ao erário. Então, essa pessoa é convidada a devolver o recurso corrigido, né? Mas, quando ela é convidada, ela também tem um espaço de ampla defesa. Ela ainda pode se defender, ela pode dizer, não, eu guardei o dinheiro, eu vou executar agora, me dê um novo prazo, papapá. Nós estamos também nos órgãos de cultura para buscar uma flexibilidade dentro da legalidade. Então, a gente pode fazer um parecer, buscando orientação da PGE, de fazer uma ação compensatória, né? A gente teve, eu já trouxe esse exemplo, eu recebi uma pessoa para dizer assim, olha, eu entrei em depressão, tive síndrome do pânico, eu não pude executar o projeto, mas eu gostaria de executar agora, eu preciso de um novo prazo. A gente se posicionou, disse PGE, aconteceu isso, relatório, papapá, conseguimos um novo prazo. O que eu acho importante é que a gestão entenda que você está ali num lugar que é de cumprir a legalidade, gestão pública tem que cumprir, só pode fazer o que é legal. Mas a gente tem brechas que a gente precisa acionar, porque nós estamos aqui para trabalhar com a diversidade. Não quer dizer que todo mundo que recebeu vai executar no mesmo prazo, que ninguém tenha um problema no percurso, que ninguém tenha um acontecimento, ainda mais no âmbito da pandemia. A gente teve pessoas que perderam parentes, que ficaram desestruturados, a gente teve gente que perdeu parte da equipe de Covid. Então, a gente tinha uma lei dentro de um governo Bolsonaro que queria provar que a cultura era incompetente, que queria criminalizar a cultura, e a gente precisava provar que não, que a gente tinha condições de executar e executar bem, fazer a diferença. Então, foi um desafio muito grande mesmo, a gente teve um tempo muito curto para executar, mas essas peculiaridades a gente também recepcionou, a gente também ouviu, a gente também buscou uma outra resolução. Né? A gente teve proponente de ligar assim e dizer, eu quero devolver o dinheiro porque eu nunca recebi dinheiro público, eu estou paralisado. Eu juro para vocês. E eu dizer, calma, respira que você vai executar, etapa por etapa. E eu dizia para as pessoas, esse dinheiro também precisa te remunerar, porque a gente fica o tempo inteiro atrás de um recurso para fazer, quer fazer da melhor forma possível e às vezes não se remunera. Quantas vezes vocês já fizeram um projeto aqui tirando do bolso? Né? Maioria das vezes. Então, era um recurso que, antes de mais nada, você precisava remunerar bem as suas equipes. Era um recurso emergencial para trabalhar
trabalhadores que estavam impossibilitados de trabalhar. Então você ia trabalhar, você tinha que ter o seu recurso garantido ali, né? Não era fazer um projeto medíocre, não, e pelo contrário, as pessoas fizeram projetos muito bons. Mas você tinha também que se remunerar bem, porque nós não tínhamos prerrogativa de quando que ia ter um outro recurso. Ó, Paulo Gustavo, a gente está em abril, a gente está aguardando a regulamentação. Tivemos a notícia ontem, pelo nosso secretário Bruno, que Lula vem lançar a regulamentação da lei aqui até o final do mês. Aqui na Bahia. Deveria, né? Então, quando a gente fala de investimento, são essas possibilidades, né? Investimento em cultura é tentar pegar o que se tem, entender a diversidade do que eu preciso investir, porque senão vai ficar na mão de quem? Do gestor? Ah, eu gosto mais de teatro, vou investir só em teatro. Ah, eu gosto mais de música, porque música dá mais visibilidade. Não, gente. O conselho tem esse papel também, né? O plano que vocês vão botar agora para os GTs e indicar quais são as propostas mais adequadas, tem esse papel. Então, assim, a questão do fomento, para mim, é a gente tentar ver uma possibilidade de lei municipal, é um diálogo com a CDL, é a aproximação com possíveis patrocinadores. Tem vários tipos de patrocínio. Às vezes você só precisa que o restaurante te dê o camarim para você conseguir da prefeitura o transporte e ter um grupo se apresentando aqui e cobrando um cachê simbólico. É o ideal? Não, mas a gente não para de trabalhar, a cultura não para, as artes não param. Muitas vezes você faz tirando do bolso, então por que não acionar possíveis parceiros, né? Então, esses são investimentos não reembolsáveis. Mas a gente tem possibilidade também reembolsáveis. A gente tem linhas de pequeno crédito que pode ser facilitado para os agentes culturais, para os produtores culturais, para os artistas. A gente tinha na Desenho Bahia uma linha que era de R$5.000. Você conseguia esses R$5.000 e você tinha uma facilidade de pagar R$100 por mês. E antecipar quando você também achasse adequado, né? Não, dessa vez eu consigo antecipar 500. Consigo antecipar. Mas eram linhas de crédito que faziam o seu trabalho acontecer, você circular e você ir conseguindo ser remunerado pelo seu trabalho. Porque muitas vezes a gente não tem nada para começar, né? Então, pequenos créditos é interessante para uma cidade como Caeté? Não, não é interessante, não é interessante. Se eu tiver facilidade de pagamento, se eu praticamente for isenta de juros, tem um diálogo possível? Você acha, secretário, possível um diálogo para uma linha de crédito nesse sentido? Porque às vezes é isso, né? Às vezes você precisa de um dinheiro para o pontapé, para quem produz, para quem é do artesanato. Se você tiver um investimento de 5.000 para você fazer uma grande produção e você fazer uma circulação. Oi? Não, qualquer coisa pode interromper, né? Então, assim, eu ia falar de fomento muito nesse pensamento de que fomento tem muitos desdobramentos. O Estado é muito falho no fomento. A gente conseguiu fomentar, através da Lei Aldir Blanc, só na FUNSEB, quase 60 milhões. Dessa vez, a gente saiu dos 5% que a gente sempre atendia. Dessa vez, a gente conseguiu realmente atender. Então, nunca foi a ausência de projetos bons. Sempre foi pouco recurso. Que no próximo PPA a gente tenha um recurso mais significativo. A relação que o secretário Bruno tem com o governador Jerônimo, de proximidade, com o senador Jacques Wagner, é algo concreto. A gente sabe que tem uma comunicação mesmo, tem uma percepção da cultura enquanto uma área importante. E a gente espera que isso seja refletido em orçamento. Porque o reconhecimento que a gente precisa é orçamentário. É para apoiar as iniciativas, é para fomentar as iniciativas, né? Então, essa é uma grande expectativa. E o que eu trago de compromisso da FUNSEB é que nós estamos realmente comprando a briga de fazer um chamamento territorial, para que a gente realmente consiga fazer depois, no mapa, uma distribuição de que foram
270 municípios contemplados. Ah, pode ser que Caetité tenha 2 projetos? Pode. Se a gente sair de 35 para 200, já é uma entrega muito mais efetiva do que o que a gente tinha. Diga não. Essa questão aí de macro-território e de território, porque tem gente que é primeiro fórum e tal, e não compreende essa divisão, por gentileza. Desculpa, gente. Obrigada, Nanda. A gente tem uma divisão do Estado que foi feita pela CEPLAN, pela Secretaria de Planejamento, em territórios de identidade, né? Então, aqui, Caetité está no território sertão produtivo, né? Junto com Caetité, a gente tem outros municípios. No total são quanto? 12? 19? Quase 21 às vezes. Tem gente que quer sair, tem gente que não quer entrar. Aí, 19. Então, a gente tem 27 territórios. Então, os 417 municípios da Bahia estão divididos em 27 territórios. Nem sempre tem uma relação com territorialidade mesmo, assim, com espaço, né? Já, às vezes tem município que dentro de um território tem municípios muito distantes uns dos outros, né? A CEPLAN fez essa divisão. A Secult começou a utilizar nos seus instrumentos os territórios enquanto referência de uma política de territorialização que é efetivada, começa com o Márcio Meirelles enquanto secretário e ganha mais corpo ainda com Albino Rubi, que foi um dos secretários que mais tocaram nessa questão da territorialização. Aí nós temos os representantes territoriais, que são representantes da Secretaria de Cultura para dar conta deste território, mas também dar conta de maneira, às vezes, muito delicada, porque eles não têm o carro à disposição deles, tem muitas limitações, mas estão ali para mapear as demandas de cultura daquele território. Esses 27 territórios, eles são agrupados em 6 macro-territórios. Então, esses 6 macros são o que geralmente rege a nossa política de distribuição de prêmios, de divisão de recurso nos editais. Então, o calendário das artes, que é o nosso instrumento, que foi pensado de forma mais a contemplar os territórios, você se inscreve para aquele macro-território que você pertence. Você só concorre com municípios daquele macro-território. Mas aí quando você pensa, são 417 municípios, dividido por 6, mesmo que não seja uma conta igual, é uma coisa de tipo, é você concorrendo com mais 80 municípios. Preciso ter pessoas coordenando essas comissões. Eu preciso ter pessoas dos territórios compondo essa comissão. Mas o discurso ele precisa ser na prática. Então, o discurso de territorialização ele precisa acontecer de forma efetiva, assim como... repete seu nome para mim. E quem está aqui atrás? Letícia falou, a descentralização não é só do Estado, é das nossas ações. É o município também. Então, aqui, a gente também precisa sair da sede, a gente também precisa chegar nos outros bairros, nos outros territórios do município. Então, para mim, a maior dificuldade hoje de ser representante do Estado é não sair de Salvador, é sair pouquíssimo de Salvador para um exercício de troca, de escuta, de aprendizagem. Porque não sou eu que estou em Salvador que vou pensar o que é bom para Caetité. Quem sabe o que é bom para Caetité são vocês. Então, eu, enquanto Estado, eu preciso vir aqui, escutar, entender e, às vezes, parar de dar tiro no pé. Eu vou dar um exemplo de um projeto que a gente fez, que para mim é muito bonito, mas que vocês se posicionaram de imediato. A gente fez um projeto chamado Se Mostra Interior, que a gente levava espetáculos dos territórios que não são de Salvador para se apresentarem em Salvador. E aí, Nando, não sei se Gilberto também, falou assim, a gente não quer ir para Salvador, não. A gente quer circular aqui no nosso território, em outros territórios. Vocês criaram esse projeto perguntando a quem? Quem que tinha esse interesse de ir para aí? Tinham outros territórios que queriam ir, sim, né? Mas é uma pergunta que é fundamental para quem está na gestão construindo políticas.